Quero, antes de tudo, agradecer a Deus por sua vinda a essa igreja nessa manhã. Os nossos respeitos a todos que numa manhã fria como essa, em São Paulo, dedicam em suas vidas um tempo para adorar. Muitos de nós saíram de lugares distantes, inclusive, e tê-los aqui nessa manhã para adorarmos juntos é uma honra para nós. Em nome do Conselho, neste primeiro domingo de agosto, o mês em que nós comemoraremos o aniversário da Igreja Presbiteriana da Lapa, tê-lo conosco é uma grande honra. Realmente muito obrigado. E quero convidá-los, aqueles que estão aqui, também aqueles que estão em casa, acompanhando esta transmissão, a lermos um texto em Jeremias, capítulo 2. Profeta Jeremias, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram nas Escrituras, eu já vou falando com as crianças quanto à ilustração que elas farão nessa manhã. Crianças, o pastor gostaria que vocês fizessem um desenho muito simples, mas vocês vão entender que ele é muito importante, pode ser muito importante para vocês, na caminhada de vocês. O desenho é o seguinte: na folha, façam um desenho de uma pessoa como se fosse você mesmo ou você mesma em um lado da folha, mas olhando para uma multidão. Então, desenho de você, mas do outro lado da folha, uma multidão, muita gente. E em cima dessas pessoas, uma cruz, um céu reluzente. A ideia que eu gostaria que vocês tivessem é que vocês estão olhando para um povo que está em relacionamento com Deus, através de Cristo. Será que as crianças conseguem absorver? Pais, ajudem seus filhos, por favor, a adorarem também nessa manhã assim. O desenho é de vocês olhando para uma multidão. Então o desenho é de uma pessoa olhando para uma multidão, muitas pessoas, muitas cabecinhas. Acima dessas pessoas, a cruz de Cristo. Acima da cruz de Cristo, um céu brilhoso, reluzente. E a ideia é vocês vendo como Deus se relaciona com o seu povo. Vocês aprendendo como é o relacionamento de Deus com o seu povo. E vocês, crianças, ao aprender, ao compreender, ao conhecer como Deus se relaciona com o seu povo, certamente vocês serão muito abençoados, porque o fruto do conhecimento é uma coisa muito bonita. Cenas simples aqui da nossa igreja. Enquanto nós estávamos cantando, estávamos todos de pé, e o Rodrigo Pizetti estava chegando à igreja e ele vinha procurando a Camila. E ele passou, quando ele chegou no banco que a Camila estava, ele logo entrou no banco e se assentou, está ali assentado ao lado da Camila. O fruto do conhecimento é que ele não erraria. Nosso irmão Walter estava louvando a Deus agora há pouco, aqui, enquanto a Flávia estava produzindo, falando em Libras, e ele só poderia adorar depois de conhecer, senão não tem como adorar. Para que cheguemos aqui à igreja nessa manhã, aqueles que já vêm há muito tempo aqui não precisaram colocar no Waze como chegar a este lugar, já vêm naturalmente, porque sabem onde é essa igreja. Percebe como é o fruto do conhecimento? Depois de conhecer, você age de um jeito. Não tem como negar o conhecimento. Difícil negar aquilo que se sabe. É isso que o profeta Jeremias está avaliando no povo. Crianças, quando vocês estiverem desenhando, vocês no lado esquerdo da folha, pensem no profeta Jeremias, olhando para o povo, olhando para aquela multidão e também contemplando o mediador entre Deus e aquela multidão, obviamente a cruz de Cristo, que nós sabemos, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jeremias está olhando para isso. Eu gostaria de transportar você, criança, para essa ideia, ilustrar isso na sua mente. Você também pode aprender com a relação entre Deus e o seu povo. É uma relação de amor, como é o tema da nossa meditação nessa manhã. O amor de Deus pelo seu povo. Agora vamos para o texto e vamos pensar em Jeremias capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo 8. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor:
Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Bom, nós estamos fazendo exposições dos livros, então esse é mais um momento do livro de Jeremias, na exposição do livro, sobre a relação de Deus com o seu povo e o que podemos aprender com isso que nós lemos agora. Eu tenho certeza que ao ler essa passagem, seja aqui nos nossos monitores ou na sua Bíblia, você ficou pensando alguma coisa relacionada a esse amor. E a pergunta que eu faria para começar a nossa exposição é: irmãos, queridos irmãos, queridas irmãs, pensem comigo, com humildade no coração, pensem comigo. Será que a gente tem conhecido o amor de Deus? Será que nós temos conhecido o amor de Deus a ponto de nos esforçarmos para amá-lo de volta, amar a Deus? Reverendo Gilberto leu no começo da nossa liturgia como é que Deus ama. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembram que no começo eu falei um pouquinho de cenas da igreja? Que o conhecimento, ele se mostra, ele se demonstra de alguma maneira. Quando se conhece, é difícil negar o conhecimento. Depois de se conhecer, se conhece. Então essa é a pergunta. Nós temos conhecido este amor de Deus? É importante porque a partir dessa pergunta nós vamos analisar como o povo de Deus reagiu ao amor de Deus e em implicação final, o que nós podemos aprender em relação ao nosso relacionamento com Deus. Por que é que nós estamos nessa manhã adorando a Deus num culto público, um culto cristão, um culto reformado, teorreferente, baseado nas Escrituras? Esse texto de Jeremias 2, versículos 1 a 10, está determinando todas as partes do nosso culto, desde a liturgia, lá no começo, até o final. Tudo está baseado nesse texto, no amor de Deus por seu povo. Tudo que nós prestarmos nessa manhã está fundamentado nisso, no aprendizado do amor de Deus pelo seu povo. E na implicação, e na resposta, na nossa resposta ao Senhor. É sobre isso que eu gostaria de falar. Esse é meu objetivo nessa manhã. Ajudá-lo a refletir sobre o amor de Deus por nós e como nós temos retribuído ao amor de Deus. Por isso as crianças estão desenhando elas, num primeiro momento, olhando para um povo. Esse povo somos nós, todos nós, lá no desenho da criança. Acima de nós a cruz bendita do Salvador e um céu de glória que nos aguarda. Nós nos achegaremos a Ele, como cantamos nessa manhã.
Alguém está nos observando. Nessa manhã, uma criança, talvez um dos nossos filhos. Aqui no texto, inicialmente, era Jeremias mesmo. O que é que Jeremias vê? Jeremias vê duas coisas aqui. Primeiro, um contexto sobre Jeremias. Jeremias é um profeta que sofre demais. Durante todo o seu ministério, ele sofre demais. Primeiro, ele sofre quando ele é chamado para ser um profeta e ele diz: Senhor, como é que eu vou ser profeta, eu me conhecendo quem eu sou? Eu não passo de um menino, Senhor. Eu já preguei sobre isso alguns domingos atrás. Mas Deus consola o coração de Jeremias. Deus diz: filho, vai, filho, você precisa pregar. Para onde eu te mandar, você tem de ir. E o que eu te mandar falar, você tem de falar. Fala ao povo, fala ao povo. Jeremias profetiza durante 5 reis. Um pior que o outro, só um era bom, só um se salvava, Josias. Provavelmente essa passagem ela foi exposta, profetizada no período do rei Josias, um bom rei. Mas os outros todos eram reis que se voltaram contra o Senhor. Então Jeremias tem um problema muito grande. O seu tempo de profecia é um tempo de pregar coisas que o povo não está acostumado, nem quer ouvir. Tanto é que esse texto cita, lá no finalzinho, no versículo 8, um tal de Baal, um Deus Baal. Como é que Baal chega a essa história, se isso aqui é o povo de Deus, se estes são os filhos de Deus, os retirados do Egito, os protegidos no deserto, os que atravessam mares, atravessam rios, os que estão na terra prometida, que mana leite e mel. Onde é que Baal entra aqui? Baal entra aqui por conta da aliança que um dia Salomão fez com o povo, os fenícios. Os fenícios adoravam a Baal, os cananeus adoravam a Baal. Salomão fez aliança e então se estabeleceu um culto a Baal no meio do povo. Esse é o ambiente. É um ambiente poluído, é um ambiente difícil, é um ambiente em que cada um pensa de um jeito, é um ambiente em que Deus é só mais um Deus. E não era para ser assim. Então a luta de Jeremias é muito grande, muito difícil. Ele precisa falar da glória de Deus, do amor de Deus, e precisa perguntar ao povo: cadê o amor? Cadê o amor? Como é que nós expressamos amor? Povo de Deus, Israel, Jacó, é isso que Jeremias está falando. E a primeira parte então da passagem é uma busca por boas memórias, por memórias felizes. É isso que era a palavra de Deus. Deus disse para Jeremias no versículo 1 e no versículo 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. E então os versículos 2 e 3 vão falar de coisas muito bonitas. Olha que lindo que foi esse começo. Que começo maravilhoso é o começo do povo de Deus com Deus. Lembro-te de ti, da tua afeição. Depois vai falar do teu amor. Depois vai falar de confiança, porque o povo de Deus seguia ao Senhor no deserto, numa terra que não se semeava, mas o povo não precisava colher do fruto da terra, o povo recebia o maná. Olha, a terra poderia ser ruim, mas na dependência de Deus o povo vivia alimentado. A terra era ruim, mas o alimento era bom. Então Deus está dizendo: como você era santo, no versículo 3. Consagrado, a ideia de consagrado é uma ideia de separado. Todos os povos tinham os alimentos da terra, todos os povos tinham os seus ídolos, mas você, Israel, você tinha o alimento que eu dava, e você louvava e adorava por causa disso. Você sabia que nem chuva forte, nem sol muito forte, nem frio, nem qualquer adversidade impediria o maná de chegar até você. Você vivia separado, Israel, para mim. Os povos adoravam os ídolos, você não, Israel, você não. Israel, você como meu povo vivia. Que tempo feliz, que caminhada linda. E então, quando se levantavam povos contra vocês, eu cuidava disso. Eu guardava vocês. Eu protegia vocês.
O mal nunca veio sobre vocês, vinha sobre eles. E vocês viam a derrota dos seus inimigos, mas vocês passavam com a cabeça erguida, como que dizendo: temos um Deus por nós. Não era bom? Diz a este povo, Jeremias, diz que eu me lembro disso. Diz que eu me lembro de como era o nosso relacionamento, de como era o sentido de noiva. Diz a eles que o que este povo era para mim é como as primícias. As primícias é aquela primeira parte, a melhor parte da plantação que se dedica ao Senhor, porque sabe que foi o Senhor quem criou aquilo. Então vocês eram tão consagrados, então a gente se entendia tão bem. Então eu cuidava de vocês. Então não havia necessitados entre vocês. E a gente testemunhava juntos sobre o poder, a glória, sobre o cuidado, sobre o cumprimento das promessas. E então todos os povos viam que alguma coisa muito diferente acontecia com vocês. Vocês não tinham armas de guerra, vocês não eram desenvolvidos em ciências muito futuristas, mas vocês sempre superaram todas as adversidades, porque eu estava com vocês. E vocês sabiam e reconheciam. Memórias felizes de que quando Israel vivia na dependência de Deus, era fiel. Olha só, olha a chave para entender e inclusive para nos preocupar nos dias atuais. Enquanto Israel era dependente de Deus, era fiel. Quando é que isso deixou de acontecer? Paradoxalmente, de maneira até complicada de entender, Israel começou a ser infiel quando as coisas começaram a ficar melhores para eles. Olha que coisa. Quando eles não precisaram mais depender tanto de Deus, quando eles não tiveram de depender tanto do maná, quando eles não tiveram mais de depender tanto de uma ação sobrenatural de Deus com eles, começa a sua queda. Isso deve ser uma preocupação para nós, meus irmãos. Nós vamos entender isso logo mais. Aí vem o versículo 4, do 4 para frente. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor. E aí Deus começa a fazer perguntas. Vocês me acham injusto? Vocês têm achado que eu tenho feito coisas erradas com vocês? Vocês têm encontrado um mal em mim? Porque vocês se afastaram de mim? Como pode alguém que vai sendo abençoado, 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 dentro da bênção se afastar? Como pode? Não é lógico, não é certo. Vocês encontraram maldade em mim? Por que Baal está aí? Por que os ídolos do coração estão aí? Por quê? Eu sou mal com vocês? Se afastaram, foram atrás dos ídolos, se tornaram como os ídolos. A expressão aqui é: vocês eram um povo, o povo de Deus. Vocês são povo de quem agora? Agora vocês são povo de Baal. Baal não existe. Então vocês também não existem? É isso que ele está querendo dizer. Vocês se despersonalizaram para serem nada? Depois, mais à frente, Jeremias vai dizer assim: que inteligência é essa que cava cisterna na areia, achando que vai reter água? Quem lhes ensinou essa inteligência? Quem lhes ensinou a se prostrarem a um tronco de madeira? Quem lhes ensinou a falarem com quem não fala? Quem lhes ensinou a esperarem quem não pode fazer nada, absolutamente nada? Que inteligência é essa? É isso que Jeremias está dizendo. O que está acontecendo, gente? Em quem vocês estão colocando a confiança de vocês? Tem certeza que vocês não precisam ainda de Deus? Então a palavra de Jeremias vai despertar neste povo, certamente, alguma coisa que os fará refletir. Por que vocês não amam mais ao Senhor, Jacó ou Israel? Vocês encontraram maldade no Senhor, é isso? Vocês têm mais prazer no afastamento de Deus do que na sua presença, é isso?
e se perguntam, e sem perguntarem, que é o que o versículo 6 fala, né? É um questionamento: por que ninguém mais fala de mim? Por que ninguém mais diz: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra que era uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que não havia ninguém, só nós naquele lugar, ninguém morava naquele lugar. Por que ninguém mais pergunta onde está o Senhor? Não sentem mais falta? É isso que Jeremias está dizendo, não sentem mais falta? Aí uma pequena lembrança no versículo 7. Quem vos levou para uma terra fértil, que é onde vocês estão agora? Quem os trouxe para este lugar? Agora tudo está bem, né? Agora onde se planta, dá. Quem permitiu que vocês comessem o fruto gostoso, doce? Quem? Agora, vocês não podem esquecer que fui eu que fiz isso, e que quando vocês chegaram na terra, diz o versículo 7, vocês contaminaram a terra. Essa terra é minha ainda. Essa terra é terra minha. É a minha Canaã. Essa terra está sendo contaminada, a minha terra está sendo contaminada pelo meu povo. Irmãos, muitas vezes, no Antigo Testamento principalmente, o Senhor Deus se relaciona muito com o seu povo a partir de bênção e de maldição. Em Ageu nós vemos muito isso. O Gilberto já pregou aqui sobre Ageu, e então em determinado momento o profeta Ageu, né, o Senhor manda o profeta Ageu fala assim: vocês não estão achando estranho que vocês estão plantando bastante e não estão colhendo? Vocês não estão achando estranho que vocês parecem guardar alguma coisa e vocês acham, estamos guardando, estamos economizando, mas de repente vocês vão procurar lá onde estão as vossas economias e não tem nada. Vocês colocam num saquitel furado. Vocês têm notado que não está sobrando nada? Vocês têm notado que alguma coisa está errada nessa relação que vocês têm com a terra? A terra continua sendo terra do Senhor. A terra é santa, é do Senhor. Mas o povo não está percebendo isso, irmãos. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Ou seja, a terra do Senhor agora estava infestada de ídolos, de rebeldes, de desonestos, de criminosos, de desobedientes. A terra do Senhor estava, nesse momento, vivendo a pior das abominações, e piorava um pouco mais ainda, que é o último versículo, que é quando Jeremias fala de 3 classes aqui, vamos usar assim, 3 funções aqui. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, aqueles que tratavam da lei não me conheceram, no caso, os pastores que lidavam com o Pentateuco, né? Tratavam da lei, não o conheceram, os pastores prevaricaram, e os profetas passaram a falar da vontade de Baal. Da vontade de Baal, do que Baal queria. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós temos 2 coisas. Nós temos um momento que é de memórias felizes e um momento que é de realidade triste. As memórias felizes ficaram no passado. A realidade triste estava diante dos olhos deles. Idolatria, ignorância, carnalidade, falsidade. Era isso que Jeremias estava vendo. Tudo aconteceu porque na independência ou no saciamento, quando as coisas estavam bem, quando o povo chegou à terra que era a promessa, o povo foi infiel. Na dependência, quando tudo estava mal, o povo era fiel. Na bonança, quando tudo estava bem, o povo se esqueceu de Deus. O que esta verdade pode nos ajudar nos dias atuais? Pelo que nós temos orado? Nós temos orado para que recebamos bênçãos A, B e C, temos de nos perguntar, essa bênção nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus? Porque se estivermos orando por coisas que aos nossos olhos são bênçãos, mas ao final nos afastam de Deus,
não é bênção, é maldição. Coloque nisso várias coisas: profissão, relacionamento conjugal, criação de filhos. Coloca nisso vida social, vida econômica. Se estivermos orando por coisas que nos aproximarão de Deus, é bênção. Se estivermos querendo, muitas vezes buscando e até insistindo com o Senhor por coisas que colocam em risco a nossa relação com Deus, estamos orando por maldições em nossas vidas. Essa era a palavra de Jeremias para eles. Eles precisariam analisar se amavam a Deus, se queriam amar a Deus, se queriam viver com Deus. Então, nós podemos ver aqui de maneira conclusiva que a relação piorou muito. A relação que começou boa, mas piorou demais. Nós brincávamos esses dias, enquanto estávamos de férias, eu e minha família lá no litoral. Nós estávamos em uma praia, em um lugar, e noivos estavam tirando fotos para o casamento. Sabe aquele book de fotos antes do casamento? Então o noivo estava muito bem vestido, a noiva estava muito bem vestida, obviamente. Os dois preparados para aquilo, né? Certamente se chamando de meu amor, de meu bem, de querida, de amada, né? Dando a mão para que a noiva não escorregasse nas pedras, e a gente brincando ali até num tom um pouco cético, dizendo: no começo é meu bem, no futuro é briga por bens. No começo é altar, no começo é carinho e atenção, depois, muitas vezes, guerra nos tribunais. Como temos começado os relacionamentos e como, acima de tudo, é o nosso relacionamento com Deus? É alguma coisa que melhora ou é alguma coisa que piora? Porque, meus irmãos, se no nosso relacionamento com Deus a nossa relação tem se deteriorado, nós temos de olhar para uma passagem como essa e nos arrepender. Porque é isso que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus nos traz de volta, nos mostra de novo quem é Deus, nos mostra de novo qual é o seu amor, nos mostra que o amor de Deus para conosco foi mediado por Cristo. Deus verdadeiramente nos amou, nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Por que será que Deus, através de Jeremias, diz assim: meu povo, eu já te amei como noiva, por que agora você é meu inimigo? Nós já pensamos da mesma maneira, por que agora nós pensamos de maneira tão diferente? Eu me tornei injusto? Quem se desviou aqui? Essa é a pergunta. Você está bem? Você se sente bem sem lembrar de mim? Você se sente bem sem perguntar: onde está o Senhor que me deu esta esposa, que me deu estes filhos, que me deu este carro, esta casa, este emprego? Você se sente bem em falar ou em não falar? Onde está o Senhor? Você se sente bem sem mim? É isso que Deus está perguntando ao seu povo. Você está bem? Você está tão feliz, né? Não ora mais, não fala mais comigo. Você está bem? É uma dessas perguntas que um dia Deus fez a Adão: onde você está? O que você fez? São essas perguntas que de vez em quando vêm à nossa mente e nos ajudam a pensar: eu estou bem? Então, eu quero aplicar isso de maneira tripla, mas de maneira muito simples. Nós temos de nos perguntar: como está a nossa relação com Deus? Ela tem melhorado, ela tem piorado? A minha intenção como pastor dessa igreja, eu, colegiado pastoral, nosso conselho, nossa junta diaconal, toda a nossa liderança, fazemos todos os votos para que a tua relação com Deus esteja melhorando a cada dia. Que você agora esteja com mais tempo de oração do que você tinha há uma semana, 2 atrás. Que você agora tenha mais certezas de que Deus deve ser adorado e que os ídolos devem ser quebrados do que você tinha há 1, 2 ou 3 semanas atrás, 1 mês atrás. Que você está mais fiel ao Senhor, que você é mais consagrado ao Senhor, que a sua vida é do Senhor, que haja prazer no relacionamento seu com Deus, porque o seu Deus lhe ama. Esse é o nosso voto.
Nosso voto é que nós possamos comemorar 97 anos de Igreja Presbiteriana da Lapa com um povo adorador, devoto, consagrado, povo do Senhor. Primícias entre os povos, noiva adornada. Nossos votos são que dentro da sua casa possa haver paz, harmonia, esperança. Ainda que você tenha de passar por sofrimentos terríveis, mas que você consiga manter um sorriso no seu rosto, um brilho no seu olho. Sabe aquele olhar como quem olha para frente e crê? Porque o que você crê está além do que seus olhos veem. Esse é o nosso voto. Mas pode ser que você não esteja assim. Pode ser que alguém não esteja assim. Pode ser que alguém esteja se perguntando: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus me espera mesmo naquele final de estrada que o pastor já está falando há 3 ou 4 pregações, este caminho preparado de glória? Se você estiver com dúvida da sua fé, provavelmente, uma das evidências da dúvida da fé é que o relacionamento não está bom, o relacionamento piorou. Eu quero te convidar a retornar. Eu não posso dizer que esse é um passe de mágica. Eu preciso dizer que vai ser muito necessária a sua responsabilidade. A primeira coisa, a primeira atitude responsável de alguém que está perdido no seu relacionamento é achar o caminho. E então precisa parar de andar no caminho errado que estava. Se você estiver andando em qualquer tipo de caminho que pode ser errado, a primeira coisa é parar. E então recobrar o sentido. Você só vai recobrar o sentido a partir da leitura das Escrituras e da oração. Você não vai recobrar o sentido da fé, a condição de viver como povo de Deus por qualquer outra forma. Nós não temos outras ferramentas, nós temos essa, a mais simples de todas. Essa é a ferramenta de trazer ovelhas perdidas à casa de Israel. É a palavra de Deus. Se você não lê a palavra há algum tempo, se você não ouve a palavra há algum tempo, provavelmente sua relação não está boa mesmo com Deus, porque você não quer mais ler a palavra de Deus, porque você não quer mais orar. E não adianta dizer: Senhor, me dá vontade de orar, porque aí é colocar a culpa em Deus. Aí é achar: eu não oro porque Deus não me faz orar. Esquece isso. Não é assim que nós nos relacionamos com Deus. Nós não oramos porque não queremos orar. E nós não lemos a palavra porque nós não queremos ler a palavra. É livre agência. E nós temos que assumir isso. E temos de nos arrepender por isso. E então a gente precisa colocar na agenda do nosso dia o horário de ler a Bíblia. Na agenda do nosso dia, o horário de orar. Alguns dizem: eu oro sem cessar. Isso é quase uma mentira. A gente ora quando ora. A gente não ora quando pensa em Deus. A gente ora quando ora. Dá tempo de voltar. A todos aqueles que estão desgarrados, ainda há tempo para voltar. Nós temos de nos perguntar: minha relação com Deus tem melhorado ou tem piorado? Vamos aprender com Deus. Quando Israel estava em necessidade, buscava mais ao Senhor. Quando Israel estava confortável, desistiu de buscar ao Senhor. Nós também fazemos isso? Quando estamos mal, buscamos ao Senhor, e quando estamos bem, nos esquecemos dEle? Cada um de nós pode responder. Lembremos que não existe segurança duradoura nenhuma em qualquer coisa fora de Deus. Esse foi o erro de Israel. Se sentiu seguro nos seus exércitos, se sentiu seguro nas suas estratégias, se sentiu seguro até mesmo na sua provisão. E então, se perdeu de Deus. Não há segurança duradoura em qualquer coisa, a não ser em Deus. Que possamos comemorar esses 97 anos mais crentes, como uma igreja mais crente. Possamos celebrar o que o Senhor Deus tem feito por nós, o amor que Deus tem feito por nós, com amor. Que possamos amar, porque Ele nos amou primeiro. Foi assim que João disse. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, que poder tem a Tua palavra, Senhor? O poder, certamente, de levar o povo de Israel a refletir no seu relacionamento com Deus, ajudá-lo a fugir da idolatria, continuar a demonstrar amor. Tua palavra mostrou mais uma vez o amor de Deus por seu povo. Tua palavra continua a mostrar o Teu amor por nós. Senhor, nós agradecemos tanto por esse amor, porque esse amor
esse amor gerou a salvação que hoje temos. Agora, Senhor, que nós já temos a salvação, que estamos dentro da bênção, Senhor, ajuda-nos a nos lembrar do Senhor. Senhor, nos perdoe pelos tempos em que nos esquecemos de Ti. Senhor, se estivemos afastados da Tua graça, afastados deste amor, não vendo o Teu cuidado, a Tua presença em todos os momentos da nossa vida, nos perdoe, Senhor. É só isso que podemos falar. Perdoa-nos, Senhor. Revigora em nós o amor por Ti, Senhor. Revigora em nós o gosto pelo culto, o gosto pela comunhão, o gosto por viver neste mundo perdido, caído, mas nós não estamos perdidos, nós fomos achados, santo é o Teu nome, muito obrigado, Senhor. Nós jamais encontraríamos a Ti, fomos achados por Ti, muito obrigado por este poder, por esta redenção, mas não deixa a gente ser como foi Israel, quando tudo estava bem, a sua fé estava mal. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.